Fala comigo, pessoal. Essa é a parte 9 e a parte 10. Não esquece de se inscrever e se você gostou, hype o nosso vídeo. Hype o nosso vídeo, por favor. Tá bom? Deus abençoe. Valeu. Um ótimo vídeo. As da equipe do Song, perguntando se conseguiu ouvir ele. E ele disse que sim. Nosso plot então perguntou se eles tinham conseguido chegar na ruína. Porém, nesse instante, Song tinha dito que não e que estava precisando de muita ajuda. Nesse instante, então, o nosso prota saiu em busca do ancião para buscar informações sobre aquele lugar. E então, após isso, o ancião começou a conversar com ele, perguntando se poderia ajudar em algo. Porém, nesse instante, ele estava se referindo às ruínas da segunda dungeon. E ele então começou a dizer que não poderia ajudar o nosso prota nessa questão. Então, o nosso protagonista perguntou se elas realmente existiam. Então ele disse que sim. Porém, elas não poderiam ser encontradas por meios comuns. Porém, Daum não entendeu nada, se perguntando a respeito do que ele estava falando. E nesse momento ele disse que as entradas para as ruínas mudavam a cada reset, dizendo também que a dungeon da segunda fase se tornava algo muito difícil. E ainda por cima que o lugar era em si subterrâneo, somente a entrada que mudava a todo tempo. Nosso protagonista, então, percebendo que o ancião era experiente, perguntou se ele não estava a fim de ir com ele. Porém, o ancião disse que adoraria, mas ele já tinha estado lá somente uma vez, o que não ajudaria muito o nosso protagonista. Então, após isso, ele começou a pensar bastante, dizendo também que não tinha muito a se fazer nessa situação, já que a única pista que lhe sobrava era que aquele lugar era subterrâneo. Após isso, o ancião pediu licença a ele, dizendo que não conseguiria ir junto, mas ele poderia lhe ensinar a raidar aquele lugar. Foi nesse instante que o nosso protagonista pensou que haveria uma chance dele ajudar os seus companheiros. Vemos então que o nosso protagonista tinha mandado o coelho para a missão, e o coelho estava perguntando aonde eles estavam. Então o arqueiro começou a dizer que primeiramente ele deveria seguir a estrada normal e logo iria encontrar uma névoa fria. O coelho, porém, achava que na verdade seria maluquice encontrar uma névoa no meio daquela floresta, mas ele estava se perguntando por que no fim só ele que tinha que sofrer para encontrar esse lugar. Vemos então que ele estava conversando com o nosso prota e o nosso protagonista disse que ele iria sozinho encontrar. Até mesmo ele achou que era uma pegadinha aquilo, porém Daum disse muito feliz que ele deveria chegar lá e abrir um portal para o nosso prota, dizendo que era isso que os subordinados deveriam fazer, ou talvez. Aí então ele começou a apontar todas as armas plantas em direção ao coelho, dizendo que se ele não fosse, talvez não existiria um coelho até o final da tarde. E foi nesse momento que o coelho disse que não existiria coelho melhor para cumprir aquela missão. Enquanto ele pensava que foi sorte do nosso prota, porque ele era gente boa. E após isso, realmente, ele tinha encontrado uma névoa naquele lugar. E ele começou a pisar lá e a sentir um frio gigantesco, dizendo que aquele clima era horrível. E após isso, ele conseguiu encontrar os 3 aliados do nosso protagonista, dizendo a Daum que ele poderia abrir um portal e se teletransportar para lá, já que já tinham os encontrado. Daum então ficou impressionado por ter sido tão rápido, mas os 3 tinham se posicionado na entrada da dungeon para ficar mais fácil de serem localizados. Nesse instante então Daum chegou lá e perguntou como eles estavam e o que eles tinham feito enquanto ele estava fora. Porém, quando ele saiu do teleporte, ele sentiu aquele frio horrível e perguntou se aquele lugar era na verdade o Polo Norte. Song então disse que realmente estava muito frio e deveria ter avisado o nosso prota para ele se agasalhar. Então, após isso, Daum perguntou qual que era o problema deles, já que os 3 pareciam estar quase mortos, faltava só enterrar. Daum então disse que o mais importante naquele momento era que eles se aquecessem antes deles conversarem. Então vemos que ele usou o seu golem, que tinha aquecimento no chão, para então poder aquecer a todos. E realmente, agora, os 3 que estavam lá dentro pareciam ter vida novamente. E os efeitos das pedras solares eram realmente incríveis. Os 3 então só diziam que estavam no paraíso e que aquilo era perfeito. Então, após isso, Daum decidiu sair um pouco, dizendo que já voltava. E realmente, todos estavam cansados. Ele se perguntou se deveria criar uma torre para poder se localizar naquele lugar. E foi isso que ele fez. Dito e feito, era sempre muito bom ele ter um minimapa. Nesse instante então ele começou a conversar com o coelho, dizendo que seria melhor construir o portal de
debaixo da torre, dizendo então para que o coelho cavasse e abrisse um portal naquele lugar, para que eles então tivessem uma localização estratégica. Então, após isso, eles estavam dentro de novo daquele lugar, eles estavam se alimentando e bebendo um chá, e o coelho estava muito agradecido por não ter que cavar mais naquela neve. E vemos então que aquele chá era típico da Coreia do Sul. E após isso, eles disseram que realmente sentiam que o estômago deles estava se aquecendo, e por algum motivo eles se sentiam melhores tomando aquele chá, mas essa era uma das habilidades do nosso protagonista, já que eles estavam também naquele lugar há muito tempo, quase meses, e não conseguiam encontrar a dungeon. Após isso, Sorru começou a dizer a Daum que queria um pouco mais, e o coelho começou a debochar de todos eles, dizendo que achava que aquele povo só tinha entrado ali porque estavam com frio. Daum então começou a dizer que o velho já tinha explicado algumas coisas para ele, e disse que eles precisavam achar a entrada para as ruínas, perguntando se eles tinham encontrado alguma coisa nesses meses, algo como uma litografia misteriosa. Porém, ele perguntou como ele sabia daquilo, e Daum disse que o ancião também tinha falado a respeito disso, e perguntou se poderia mostrar ao nosso prota. Song então tirou aquela pedra misteriosa do seu inventário e disse que foi uma chapa de pedra que eles encontraram naquele lugar, porém perguntou se tinha alguma relação com as ruínas. Daum então começou a dizer que na verdade aquilo era uma chave, e quanto mais perto você estava da entrada, mais brilhante a luz azul ficava, e realmente Song não sabia de nada disso, e parecia realmente uma surpresa para ele, mas o interessante é que ela não estava nem brilhando naquele momento, e Daum perguntou se estava quebrada. Song porém começou a dizer que ela só brilhava à noite, e ele só estava com aquela pedra porque ele achava que poderia ser alguma pista, mas parecia que era um tipo de instrumento de navegação e ele não sabia de nada. E realmente agora seria meio chato, porque eles teriam que sair à noite, e a noite era mais frio ainda, e realmente o coelho disse que não tinha como evitar, já que aparentemente aquela chapa era parte da pedra da lua, ficando que deveria ser parecido com a pedra do sol, mas realmente quanto mais perto você estava da pedra solar, mais a lunar brilha. E então o nosso prota perguntou se isso significava que na entrada das ruínas haveria uma pedra solar, porém o coelho disse que não sabia. O protagonista então pegou aquela placa e tentou aproximar da pedra solar para ver se brilhava, porém não brilhou de jeito nenhum, e ele achou isso estranho, e o coelho viu que ele era realmente muito burro, dizendo que aquilo não era um detector de pedra solar, e existiam várias pedras solares por aí. Então pensou que agora estava claro, mas ele perguntou aos três por que não chamaram ele antes. Então eles disseram que não esperava que iria acontecer, tinha começado a ficar bem frio, que atrapalhou tudo. Então o coelho ficou bem irritado, ele teve um trabalhão só por causa desses caras que estavam com frio. Após isso, eles viram que na verdade o meio ambiente, não importa o quão forte fosse, nenhum homem resistia, e eles ainda teriam de lutar contra monstros além de raidar a dungeon, e poderiam ficar mais fortes e evoluir suas habilidades, mas não passava de uma história se não se adaptassem ao ambiente. Entretanto, Daum e o grupo de Song era basicamente o grupo perfeito. Eles pensaram até mesmo que estavam sonhando, já que eles estavam dentro de um elefante térmico que se aquecia e ainda por cima estavam recuperando as suas forças com a sopa de Daum. E realmente, as vantagens de ter comido a sopa dele foram muito efetivas, sem contar que a sopa dele também tinha resistência ao frio e ainda por cima te deixava saciado por mais tempo. Até mesmo o Pokio era mais sensível ao frio. Então após isso, o nosso prota viu que eles iriam esperar ali até anoitecer, depois só iriam usar aquela pedra lunar. Song então acreditou que seria assim, mas provavelmente teria alguns problemas, e eles já tinham chegado e estavam do lado de fora do nosso elefante. Vemos então que eram alguns monstros da dungeon, e esses monstros então começaram a gritar com toda a força, e Daum perguntou o que era aquilo. Song então disse para que se preparassem rapidamente para a batalha, já que aqueles monstros eram gremlins da neve. Então nesse instante, Daum já se preparou tirando então algumas roupas que estavam no seu inventário que ele tinha feito com o couro de javali e emprestou a eles, mantendo eles mais aquecidos. Porém aqueles monstrinhos estavam preparados para a batalha também. Nosso prota porém achava que eles não pareciam ser tão fortes assim, já que pareciam bichinhos de pelúcia. Porém, o coelho começou a dizer que eles eram gremlins do gelo e eram bem brincalhões e adoravam fazer guerra de bola de neve. Porém,
Song rapidamente disse que não era essa a reação que eles mereciam, já que aqueles monstros poderiam ser muito perigosos, e lá vinham eles. Eles então começaram a correr em direção a eles e colocar a mão na neve, porém eles estavam fazendo basicamente uma bola de neve, e lançaram ela em direção a eles. Porém nesse instante, o Da-1 percebeu que era realmente uma guerra de bolas de neve, porém Song avisou para que ele tivesse cuidado, e desviou ele rapidamente daquela bola de neve. Porém ele achou que realmente não era nada, e nesse instante vemos que aquela bola de neve se transformou em um pilar de gelo bem afiado. Basicamente o nosso prota ia de F agora nesse momento se o Song não tivesse salvado ele. Porém, realmente ele não acreditou no que ele estava vendo e falou para Song que podia pelo menos ter avisado ele antes. E Song disse que aquilo era magia de neve e eles conjuravam para poder atacar aos inimigos. Após isso, a Alpha disse que ele estava correto e que essas criaturas artificiais eram criadas por uma bruxa. E já que a magia foi forçadamente infundida em seus corpos, então eles poderiam usar. E agora nesse momento que Da-1 ficou mais irritado ainda, já que ninguém tinha avisado nada para ele, e começou uma chuva de bolas de neve. E nesse instante, várias bolas de neve começaram a acertar o elefante do nosso prota, e eles começaram a correr desesperados. Nesse instante, Da-1 ficou muito irritado, porque basicamente ele não tinha o que fazer naquela situação, e aquela magia de gelo não era brincadeira, a densidade dela era muito forte, e ele achava que talvez ele ainda não estivesse no nível para poder enfrentar aquilo. Porém, eles não conseguiram aceitar que eles tinham perfurado realmente o golem do nosso prota, e ele e Pokyu ficaram muito irritados, dizendo que iriam se lembrar disso enquanto se afastavam. Song então disse para que ele se acalmasse, já que ele não era alguém que agia impulsivamente. Então Da-1 perguntou o que eles deveriam fazer. Nesse instante então, ele começou a dizer que antes que a neve alcançasse o chão, eles deveriam eliminá-los rapidamente, só que dessa vez tinha muito mais quantidade do que eles tinham enfrentado antes, direcionando então ao arqueiro para que cobrisse eles enquanto os dois iriam avançar. Nesse instante então, o tanque começou a avançar com seu machado e começou a girar ele muito na intenção de usar sua habilidade e pelo menos derrotar algum deles. Porém, aqueles monstrinhos estavam se escondendo debaixo da neve e como ela estava muito densa, eles conseguiam fugir rapidamente. Nesse instante então, ele apareceu atrás do tanque. O arqueiro gritou rapidamente avisando que tinha alguém atrás dele, e por pouco ele se abaixou e conseguiu desviar do ataque daquele monstrinho, dizendo que quase ele tinha ido de F nessa hora, e o bichinho continuava sorrindo. Porém nesse momento Song chegou e quebrou o osso da cabeça daquele bichinho. Song viu então que parecia que todos estavam se escondendo na neve, dizendo que deveriam ficar muito mais atentos do que o normal. Nosso tanque agradeceu a Song, e nesse instante o nosso protagonista estava pensando que os ataques dele basicamente eram voltados para a neve, e se eles se escondessem nela, usassem magia e continuassem fugindo, aquela luta basicamente seria infinita, já que os gremlins conseguiam se mover livremente pela neve, e tinha ficado difícil até mesmo de acertar eles, já que seria uma batalha de durabilidade. Aqueles monstrinhos estavam em grande quantidade. Tudo tinha ficado muito mais difícil por causa da neve. O que mais ajudou aos três continuarem lutando foi a sopa do nosso prota, que manteve eles com resistência ao frio. Porém, nesse instante, Song perguntou aonde Da-1 estava. Porém, ele parecia estar trabalhando em alguma coisa de terra, e vemos que ele estava modificando seus golems. Ele basicamente colocou algo para aquecer os golems, e aquele golem elefante, ele também colocou defesas nele, principalmente aquelas plantas que atiravam. E nesse instante, ele disse que só estava fazendo alguns pequenos ajustes, e agora os seus golems também aqueciam o chão aonde pisavam, dizendo que agora estava na hora de dar um fim a essa guerra de bolas de neve. Ele então estava desacreditado que realmente Da-1 tinha pensado nisso, em colocar o aquecimento de piso em um golem, e ele colocou também uma pedra solar lá dentro, e quando a pedra solar e a superfície da lama entram em contato, basicamente o golem sai até vapor, e a potência também
é aumentada. Então era basicamente um gorila superaquecido. E um pensava que eles eram realmente bem fortes com a neve, mas sem ela eles eram insignificantes. E disse então para que os golems avançassem e derretessem tudo que estava pelo caminho. Após isso, vemos que basicamente até a pegada deles, de tão quente que estava, derretia tudo. E aqueles gremlins estavam realmente bem nervosos, vendo tudo que eles tinham que enfrentar. E eles nem mesmo sabiam o que fazer naquela situação. E vemos que o gorila meteu-lhe um socaço naquele bicho, lançando ele para bem longe. Song basicamente pensou que derreter a neve fez com que eles ficassem burros. E realmente Da-1 era muito genial. Além de engenhoso, ele era a melhor pessoa naquela área. Vemos então que tinha se tornado uma batalha de golem contra gremlins, e aqueles gremlins não iriam deixar aquilo barato. Então um deles começou a ficar muito irritado. Então todos do nada começaram a saltar em direção à neve. Então um pensou que era a vitória garantida, já que agora todos estavam se escondendo dentro da neve, perguntando se realmente eles tinham arregado mesmo. Porém nesse instante a neve começou a tremer bastante, e Da-1 se perguntou o que era aquilo. E Song nem mesmo acreditou no que ele estava vendo. Basicamente, aqueles monstrinhos tinham feito um golem também, virando então um gigante gremlin da neve. E realmente, aquele monstro era a fusão de todos os coelhos. E após isso, o Da-1 chamou o seu gorila, dizendo que eles fizeram um golem de neve. E agora, aquele gorila deveria lutar contra ele, segurando então aquele monstro. Porém, a mão do gorila estava derretendo aqueles gremlins, e ele poderia até ser grande, mas as esferas solares ainda deveriam deixar aquele monstro fraco. E no tanto, agora era só o golem dele derreter que ele não iria perder a luta. Porém, vemos que nesse instante, o gorila foi atravessado em 3 lugares. Um desacreditou mais uma vez que um dos seus golems tinha sido furado. Porém, tinha acontecido algo de estranho. Nem mesmo o golem de neve tinha usado a sua habilidade de gelo. E ele tinha usado magia sem nem mesmo ter encostado na neve. Nesse instante, vemos que na verdade o que estava acontecendo era que o corpo dos gremlins estavam se transformando em lanças. Eles estavam se transformando em tudo que eles queriam. E até mesmo o arqueiro se tocou rapidamente que era isso. Porém, aquele monstro continuou atacando o golem e imediatamente acertou ele e fez com que ele caísse no chão, destruindo uma das suas pernas. E após isso, atacou ele mais ainda, fazendo com que a sua recuperação se demorasse mais ainda. E nesse instante, Song percebeu que aquele golem era feito de gremlins, e aquilo era muito perigoso, principalmente porque agora o ataque poderia vir de qualquer lado. Porém, nesse instante, ele olhando para Da-1, percebeu que Da-1 estava muito estranho. Ele estava muito irritado, já que aqueles monstros tinham destruído novamente mais um de seus golems, e até Pokyu ficou bem estranho vendo que o nosso prota estava com aquele rosto. Nesse momento então eles pensaram rapidamente que a melhor opção naquela situação devia ser que eles recuassem. Porém, ele chamou Da-1 e Da-1 estava totalmente concentrado em coisa, e claramente ele estava vendo a densidade de alguma coisa, dizendo que era superior à do seu golem, e ele estava usando a sua mão rapidamente para poder destruir aquele monstro. E então ele queria criar outro monstro que pudesse ganhar no mano a mano dele, dizendo que aquilo só funcionou quando eles estavam na mesma categoria de peso. Após isso então, ele perguntou o que iria acontecer se ele aumentasse mais e mais o peso, e foi nesse instante que o arqueiro e Song não acreditaram no que estavam vendo, já que basicamente o nosso prota tinha criado um Pac-Man gigante. Até mesmo o coelho ficou impressionado, já que ele nunca tinha visto algo desse tamanho, e até aquele monstro começou a achar estranho. Então, nesse instante, o nosso prota começou a dizer que o rochoso deveria rolar naquele monstro. E após isso todos ficaram bem estranhos, vendo que o nome daquele golem era Rochoso. Então o coelho pensou que haveria vários nomes para dar àquele monstro, porém esse era um dos piores. Então, aquele monstro não tinha pernas e nem braços, então ele usou o gorila e os seus outros golems para empurrar aquela bola e ir devorando tudo que estava pelo caminho.
Nesse instante vemos que aquela massa gigantesca estava destruindo toda a neve e ainda por cima indo em direção àquele monstro com toda a sua força. Basicamente aquele monstro seria devorado agora. Ele então tentou parar aquela bola usando as suas mãos, porém aquilo estava muito forte e o nosso prota já tinha basicamente decretado que era sua vitória. Nesse instante vemos que aquele monstro tinha sido destruído pela metade, sobrando então metade dos gremlins ainda. E eles novamente estavam tentando se formar. Cada um ficou desacreditado que mesmo com aquela velocidade toda e com toda aquela força, aqueles monstros estavam se fundindo. E então o Song disse que agora era a vez dele, usando então a habilidade Choque do Trovão. E ele partiu então em direção a todos aqueles monstros que estavam unidos e derrotou todos eles. Após isso, vemos que todos eles tinham sido realmente derrotados com aquela onda de choque. E todos novamente dentro do golem para então esperar anoitecer. E eles basicamente estavam bem descansados agora. E Song começou a dizer que, pensando bem, achou que as suas habilidades tinham evoluído. Realmente tinha mesmo. A habilidade de piso do nosso prota tinha subido para o nível 2, porque ele tinha começado a usar ela nos golems também. E vemos que Da1 realmente estava salvando ele de uma grande crise. Nesse instante então, o arqueiro e o tanque começaram a dizer que já dava até para prever o que Song iria dizer, dizendo que ele iria falar a mesma coisa. Isso é muito a cara de Da1, o que fez com que ele ficasse rindo à toa. E realmente, dessa vez, ele não iria usar essa frase, dizendo que os dois estavam errados, e que dessa vez ele disse que realmente estava esperando tudo isso de Da1. Nesse instante então, todos eles começaram a dizer que aquilo não era justo, e o coelho disse que todos eles pareciam crianças. O coelho então disse que eles estavam meio perdidos, mas pediu para dar uma checada na litografia. E após isso, eles olharam e realmente estava brilhando muito, e Da1 viu que eles deveriam seguir a luz em direção aonde estava mais forte. E era realmente só seguir na direção certa que aquilo começava a brilhar muito. Então, que quando eles estavam andando na direção errada, basicamente parava de brilhar, mas quando eles retornavam, brilhava novamente. E então, eles fazendo isso durante a noite, conseguiram então seguir e encontrar o caminho, e aquela pedra começou a brilhar mais que o normal. E eles então decidiram sair, e Da1 viu que tinha uma árvore na frente dele, porém ela parecia muito estranha, principalmente por só ter uma ali, e naquele momento não tinha mais nada ao redor, e quando eles mais chegavam perto dela, mais brilhante aquela pedra ficava. E após isso o arqueiro disse que tinha alguma coisa presa nas raízes, e estava realmente brilhando muito. Nesse instante que o coelho disse para se aproximar daquela pedra, dizendo que quando juntasse as duas, haveria uma reação quando elas se encontrassem. E nesse instante então, ela começou a brilhar mais forte ainda. E eles nem mesmo conseguiam abrir os seus olhos, e tamparam e conseguiram então juntar, e receberam uma notificação entrando na segunda ruína, e após isso apareceu embaixo deles um círculo de teletransporte, para então levá-los ao lugar. O arqueiro não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas eles tinham sido teletransportados, e Da1 pensou que aquilo era igual a um selo, então agora eles estavam indo para a ruína. Porém nesse instante, Da1 viu e ele estava no mesmo lugar, e recebeu uma mensagem que estava escrito erro, incapaz de passar pelo portão, e independente do que estava acontecendo, aquilo era um grande problema, já que os seus outros 3 amigos tinham entrado na dungeon e ele tinha ficado para trás. O nosso protagonista basicamente se jogou de cara na neve, desanimando por completo, e o coelho dizia que ele deveria se animar. E vemos então que Pukyu estava na neve brincando enquanto o nosso prota estava basicamente desmotivado. E o coelho disse a ele que o motivo dele não conseguir entrar na ruína era bem óbvio, dizendo que em si ele era um bug. Ele não estava tão irritado que ele disse tanto faz, e disse também que iria ficar só olhando para o céu naquele lugar. O Wellington perguntou se ele queria voltar para a cidade ou se ele iria ficar esperando ali até eles voltarem, e também dizendo que ele poderia ficar ali e morrer se ele quisesse. O nosso prota, bem desanimado, disse que só queria ficar sozinho e perguntou se o coelho poderia vazar. Porém, de repente, ele levantou e começou a andar do nada, e o coelho perguntou aonde ele estava indo, porém ele disse que nem ele mesmo sabia, e o coelho começou a pensar que ele estava ficando meio louco.
Após isso, vemos então que o coelho percebeu que ele tinha construído 4 torres de observação, perguntando se ele iria construir mais torres do que essa. Mas o coelho então foi em direção a ele, dizendo que mesmo assim ele ainda era o seu mestre. Então vemos que chegando lá, ele estava realmente upando sua habilidade, dizendo que a sua habilidade de observação tinha chegado no nível 2 e agora ainda por cima estava sozinho e ninguém poderia ver, totalmente desanimado e deitando no alto da torre. Após isso, o coelho pensou que tudo isso iria desaparecer quando resetasse e era realmente um desperdício de terra. O coelho então disse que ele deveria jogar água fria na cara e bola pra frente, porém Daum, todo anestesiado nos problemas, pensou que a água fria já teria congelado ele até a morte naquela temperatura, mas pensou que talvez águas termais fossem diferentes, e nesse momento ele pensou que águas termais seriam maravilhosas, principalmente com aquele céu cheio de estrelas brilhantes e um leve calafrio na ponta do nariz. Pensando então que se ele construísse uma fonte termal ali, isso iria animar ele novamente, e foi essa a decisão que ele tomou. Uma fonte termal era a única coisa que poderia curar a sua tristeza. Porém, o coelho ficou bem arrependido de ter dito aquilo, já que agora ele estava bem doido. Vemos então que basicamente o nosso plot estava fazendo um molde de piscina naquele lugar, dizendo que talvez agora ficava bom, e a altura do pote também estava boa. A intenção dele era fazer daquele pote uma armadilha com água quente, e a água fervida ia resetar e preparar as coisas. Então após isso, ele ferveu a água numa temperatura que estava perfeita para ele, dizendo que quando a temperatura estava alta daquele jeito, bastava despejar a água e resetá-la constantemente. Porém, nesse instante, até a Alpha perguntou se estava bom. Então vemos que o nosso prota tirou toda a sua roupa e deitou naquilo, relaxando completamente, até porque o estava boiando naquela água, e ele só pensava que aquilo era refrescante, e ele se sentia como se estivesse no paraíso. O coelho então começou a dizer que parecia estar quente, e se questionando se aquilo era realmente bom, e se ele tinha usado algum tipo de feitiço. Porém, Daum só dizia que estava funcionando e que estava se sentindo bem, e até mesmo o coelho entrou dizendo que estava muito quente. Então, tudo isso passou e o nosso prota agora estava animado, dizendo que ele ficou muito melhor com aquela fonte termal e que ele tinha quase evaporado, mas aquilo foi muito bom. Então, após isso, vemos que o coelho perguntou se o nosso prota iria retornar para a cidade. Porém, Daum disse que sem chances nenhuma, já que ele não poderia fazer isso, já que seria muito injusto, perguntando mentalmente ao Song e ao arqueiro se eles conseguiam ouvir ele. Nesse instante, então, vemos que eles estavam lutando contra os monstros, só que dentro da dungeon. E ele disse então, o Song, que conseguia ouvir o nosso prota, perguntando se estava tudo bem com ele. Então, ele disse que estava sim e perguntou onde ele estava. Porém, ele disse que não sabia, já que aquela dungeon estava começando a fazer tudo novamente. Porém, Daum não entendeu nada sobre esse começar e disse então que as ruínas estavam se mudando. Nesse instante então, ele tentou conversar com o arqueiro, porém ele ficou bastante em silêncio e o arqueiro não respondia, perguntando se tinha acontecido alguma coisa com ele. E nesse momento então, ele realmente disse que precisava ir, já que não sabia o que eles estavam fazendo ou passando. Então Jinsu, o arqueiro, respondeu ele e ele perguntou se está tudo bem, perguntando também o porquê daquela demora toda e o que estava acontecendo naquele lugar. Ele então pediu desculpas, dizendo que apareceu alguns monstros lá e que agora ele poderia relaxar um pouco, dizendo também que ouviu a voz do Song e que achou que ele estava bem preocupado. Nesse instante, Daum disse que claro que sim, e que eles estavam falando que a ruína estava mudando e era realmente algo para se preocupar. Então o arqueiro começou a explicar a situação, dizendo que eles foram teletransportados para lugares diferentes, e além disso, as ruínas pareciam um labirinto em intervalos regulares, acreditando que elas se alteravam. Porém, ele achou estranho que Daum não sabia disso, perguntando se ele não tinha sido teletransportado, e Daum começou a dizer que aconteceram umas coisas e ele não conseguiu ir, pedindo para que continuasse a explicação, e ele continuou dizendo que de qualquer jeito achava que ele estava perdido, e não era uma situação tão perigosa, mas aquilo realmente poderia se tornar com o tempo.
Então começou a pensar que o único que talvez estivesse com problema seria o Tanker, já que ele não poderia conversar nem mesmo com ninguém. Porém vemos que na verdade quem estava com o maior problema, disse o arqueiro, foi o Song, já que o senso de direção dele era igual ao do Zoro, ou até mesmo pior, e isso era bem embaraçoso para ele. Nesse momento Daon ficou bem aliviado por eles estarem bem, então após isso ele pensou que o Tanker conseguiria se virar. Então Pokyu começou a andar sozinho e começou a ver algo que parecia aquele monstrinho da neve, porém do nada surgiu um esquilo da neve e vemos que ele era branco, era diferente do Pokyu e eles não estavam em uma só quantidade, mas em várias. E nesse instante ele perguntou a Pokyu se ele tinha feito amigos novos e a pele deles era realmente bem diferente, parecida com a neve. E eles então tentaram se comunicar e Pokyu conseguiu então conversar com eles, e após isso eles começaram a falar mais e mais, e Daon começou a pensar que estava perdido naquele lugar, e o coelho não aguentava aquele barulho, dizendo que eles deveriam voltar logo para casa, e mesmo se tivesse uma ruína lá embaixo, não dava para cavar até lá. Porém Daon disse que ele não conseguia cavar tudo isso, mas se ele soubesse a localização ou aqueles carinhas, eles deveriam saber de algo. E ele então teve a brilhante ideia de perguntar a eles onde os monstros estavam, dizendo então que iria seduzi-los com os ossos. Então Daon começou então a investir no Pokyu para convencer aqueles bichinhos a mostrarem aonde estavam os monstros, pequenas empresas e grandes negócios. Nosso prota porém mandou o coelho não se intrometer, e nesse instante Pokyu estava conversando com o esquilo da neve. Vemos que em questão de instantes a negociação tinha sido um grande sucesso, e após isso, ele disse para segui-los, e nesse instante, ele perguntou para que lado, lembrando que o nosso prota consegue entender o que Pokyu fala. O caminho tinha sido bem simples, com os esquilos da neve os guiando, e seguiram eles por baixo da superfície, mas as coisas não foram como esperado, já que foram mostrados vários monstros por eles, encontrando até mesmo um sapo morto no caminho, e Daon pensava que tinha mais lixo ali do que ele imaginava, e ele achou que seria fácil, só que esse lugar estava realmente um caco, aquilo até mesmo estava parecendo com um túnel de formiga, e vemos que então o nosso prota iria usar a sua força para continuar, afinal, cavar era a sua especialidade. Então, vemos que a parede que estava na sua frente explodiu e começou a aparecer uma quimera formiga, e ele perguntou por que aquela formiga estava ali. E após isso, vemos que o nosso prota então começou a correr e fugir daquilo, já que não era uma formiga normal, era uma formiga gigante. Nesse momento estava muito preocupado e fugindo daquela formiga quimera, enquanto o coelho gritava dizendo para que ele fizesse alguma coisa, e ele perguntou como que ele conseguiria lidar com aquela formiga desse jeito. Então a mesma Alpha disse que não era uma formiga normal. O prota já tinha percebido isso com muita facilidade, principalmente pelo tamanho dela. E ela então começou a dizer que aquela era uma das formigas, que era uma das criações da bruxa, e era uma formiga quimera. Enquanto Daon corria, ele disse que aquilo não tinha importância nenhuma, dizendo que o problema ali agora é que ele teria que lidar com aquele monstro sozinho, e dessa vez ele disse que não iria fugir, e era nessas horas que um guerreiro brilhava, e então ele ativou a força do javali e deu uma bicuda na cara daquela formiga. Porém, vemos que aquela formiga nem sentiu nada, ela era muito resistente, e ainda por cima, o nosso prota sentiu uma dor na perna dele. E nesse instante, que o coelho virou gritando, dizendo que tinham muito mais vindo, e que eles precisavam fechar aquele buraco, antes que algo pior acontecesse. Daon então disse que não dava mais, que elas já estavam muito perto deles, e primeiro ele precisava restringir os movimentos delas. Então ele tentou atirar na cabeça de uma das formigas, porém aquele aço que ele lançou simplesmente ricocheteou na parede, e foi aí que ele começou a pensar e teve uma brilhante ideia de fazer algo como se fosse uma grade, já que as formigas ainda continuavam sendo formigas. Ele nesse momento já começou a gritar dizendo que já tinha entendido que ele tinha um arremesso legal e perguntou o que ele estava fazendo, e mandou então que ele ficasse olhando. As formigas então quimeras se aproximando começaram a morder aquele aço e ficaram meio paradas. Nosso prota então pensou que ele fincou as barras para parar os movimentos das formigas, e ela só conseguiu se mover pelo chão, então funcionavam muito bem. E o nosso prota disse que agora era o suficiente pelo momento, mas era exatamente o que ele queria, um tempo para poder fazer uma armadilha para elas. Então ele começou a moldar algo e deixou um simples buraco no meio, dizendo que aquele buraco
buraco servia para algo importante, já que se ele fechasse todos os buracos, elas tentariam sair por ali quebrando tudo, o que era bem perigoso, mas com apenas aquele buraco, ele poderia simplesmente atacar uma de cada vez, colocando então armadilhas naquele lugar e as suas plantas preparadas para o combate. Nesse instante então, agora só esperava a formiga aparecer, e foi quando ela apareceu e simplesmente, meu parceiro, ela foi metralhada pelas plantas. Ele conseguiu pensar nisso naquele pouco de tempo. E realmente nesse momento que o coelho começou até a respeitar mais o nosso prota. Nesse momento então, o esquilinho começou a pular, e o nosso protagonista tinha até mesmo esquecido dele naquele lugar. Ele então começou a chamá-lo, dizendo que realmente ele queria que seguisse o nosso prota. Após isso então, o nosso prota foi, e o coelho começou a ficar muito nervoso, pensando que ele teria que ficar sozinho com aquelas plantas e lidando com todas aquelas formigas. E foi nesse momento que o nosso prota simplesmente partiu em direção ao lugar e encontrou algo que foi basicamente inesperado para ele. Basicamente era um baú com vários espólios, e ele se perguntou o que aquilo estava fazendo lá, principalmente porque aquelas armas estavam em um lugar tão inesperado. E nesse momento o coelho realmente não ficou lá para cuidar das plantas, e ele foi junto com o nosso prota. De acordo com o formato do chão, aquilo ali foi um túnel de formigas, e foi certeza que as formigas na verdade moveram aqueles itens para ali. Um então começou a dizer que não fazia nenhum sentido as formigas trazerem coisas de humanos para aquele lugar. Porém, o coelho disse que as formigas poderiam fazer isso, mas apenas o que foi pedido para elas. Então, basicamente, nosso prota pensou que foi uma das ordens da bruxa para que as formigas trouxessem esses itens. Então, a Alpha até mesmo entendeu que agora sabia o porquê a bruxa as transformou em quimeras, já que o único motivo de achar a casa da bruxa era pelo portal, e graças a isso, aquelas formigas se mantinham totalmente seguras de intrusos, e por outro lado, significava que ela se manteve excluída do mundo, e acreditava que as formigas não eram apenas para proteger o local, mas também para coletar o material experimental da superfície. E nesse momento, a Alpha até disse que as bruxas sempre foram perseguidas, mas nunca pararam de fazer seus experimentos malignos. O Coelho até disse que não foi uma história tão ruim assim, dizendo que a casa da bruxa era uma ruína e as formigas eram simplesmente as suas trabalhadoras. E isso significava que realmente, se o nosso prota seguisse pelo túnel da formiga, ele iria acabar chegando no lugar da bruxa. Foi nesse momento então que ele pensou que as ruínas então estavam na direção das formigas. O protagonista então criou até uma casinha para ele ficar lá, e ele basicamente estava melhorando aquela armadilha. Ele tinha até colocado um chão para poder absorver as formigas que estavam mortas. Nesse instante, começou a acontecer então um tremor naquele lugar, e o coelho perguntou o que estava acontecendo, já que ele não estava entendendo nada, e parecia que na verdade a dungeon estava se movimentando. Então, o nosso prota simplesmente apareceu lá com o colete policial e ainda por cima com um escudo, e aquilo realmente dava uma força maior para ele e uma proteção também. Porém, o coelho começou a dizer que aquele pedaço de metal que estava na mão dele não iria servir para nada, mas aquilo estava com um feitiço, o que fazia se tornar mais forte. Nosso prota tinha basicamente upado todos aqueles equipamentos com a energia vital, e até a Alpha disse que enquanto ele estava ali, era bom priorizar a sua segurança. Nesse instante então, ele disse que agora ele planejava subir de nível e ficar mais forte. O coelho então ficou desacreditado, já que geralmente ele sempre fugia de todas as batalhas. Nesse instante então, ele se aproximou do lugar aonde a formiga estava saindo, e ele então se preparou para poder atacar quando ela viesse de lá, e foi no instante que ela apareceu que ele imediatamente perfurou uma das formigas na cabeça. E após isso, ele perfurou o pescoço dela e simplesmente deixou ela cair naquele lugar onde o corpo dela era sugado pelaquela terra podre, e basicamente ele se livrava do cadáver e repetiu o processo mantendo a força do javali, já que o resultado da batalha dependia dela, e durante o tempo de recarga ele relaxava enquanto as suas plantas ficavam matando as formigas rapidamente, e era desse jeito que ele conseguiu evoluir para o nível 8, e o coelho chamou ele na verdade de trapaceiro. E após isso ele passou aquela armadilha, e o coelho perguntava se realmente ele iria fazer isso, e ele disse que realmente o buraco podia estar conectado às ruínas, e essa era a chance dele poder testar as suas habilidades e também de melhorá-las, já que as formigas agora não estavam sendo como nada, já que ele tinha chegado no nível 8. O coelho porém não achava que era uma boa ideia. Nesse momento
eles estavam chegando perto de alguns lugares e o nosso prota mandou para que o coelho pegasse todos os itens que eles estavam deixando lá. Então, Daum, como planejado, seguiu pelo túnel, derrotando as formigas. E nesse instante, o coelho realmente pensou que o nosso prota estava mudando um pouco. E ele começou até a dizer que eles poderiam só invocar os golems e deixar as coisas mais fáceis, e perguntou o porquê dele ficar perdendo tanto tempo assim. E nesse instante, o nosso prota, sendo sábio, já disse que aquele lugar era muito estreito e ainda por cima não se sabia o quão estável o chão era, e se eles fossem azarados, talvez morressem soterrados naquele lugar. E ele precisava realmente pensar mais positivo ali embaixo, já que o coelho só pensava em coisas negativas e oportunidades de se desenvolver. Monstros tão poderosos assim eram muito difíceis de se encontrar. E o coelho começou a dizer que estava difícil para ele, porém o nosso prota começou a falar blá 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 e nem ouvi mais o que ele estava falando, já que eles deveriam ser mais realistas e ele já tinha matado muitas formigas naquele lugar. Ele até achou estranho que não tinha ganhado nenhuma habilidade ainda, e o coelho então disse que ele deveria desistir, já que nem lutador ele era, e achava mesmo que o nosso prota deveria na verdade ganhar uma habilidade de canto, já que ele sempre cantava desafinado por uns 100 dias. Então disse ao coelho que se ele treinasse todo dia, talvez ele conseguisse cantar bem algum dia. E nesse instante, ele então começou a debochar o nosso prota, dizendo que eles deveriam começar com o nível intermediário primeiro, já que ele era muito ruim. E foi nesse momento que o coelho saiu com mais galos na cabeça, já que deixou o nosso prota sem paciência mais uma vez. E após isso, ele avisou ao coelho, dizendo que tinham mais formigas vindo e que deveria ficar atento. Porém, meu parceiro, nesse instante, não foi qualquer formiga que apareceu não. Basicamente, era uma formiga mais poderosa do que o normal, e o nosso prota já começou a suar frio e escoar até meleca pelo nariz, já que aquela agora era uma quimera soldado, uma formiga totalmente diferente das outras. E então, aquelas eram na verdade formigas trabalhadoras que o nosso prota estava lutando. E nesse instante então, ele ativou as plantas rapidamente na intenção de poder atacá-las, e disse para que elas continuassem atirando sem parar. E então nesse momento, aqueles tiros começaram a ricochetear, não estavam dando nenhum naquela formiga. E nesse instante o nosso prota percebeu que aquela formiga não tinha nenhum arranhão. Estranhamente, ele começou a ficar muito maravilhado, e o coelho perguntou o porquê dele estar tão maravilhado assim, que ele deveria se recompor. Porém, ele se recompondo então, usou a força do javali para atacar aquela formiga, e nesse instante, aquela lâmina simplesmente nem perfurou aquela couraça de tão dura que era, e aquela formiga então pegou aquela arma da mão do nosso prota rapidamente e simplesmente quebrou ela no meio, deixando o coelho totalmente apavorado. E o nosso prota então começou a perceber que aquilo era loucura, mas ele ficou animado de uma certa forma, enquanto o coelho já tinha dado meia volta e já ia começar a correr. Porém, dessa vez, Daum não estava correndo. Ele disse que na verdade aquela formiga não tinha sofrido nenhum arranhão e ela era realmente bem resistente e não podia nem ser perfurada por metal, e ele falou que queria aquilo para ele. Porém, nesse momento, o coelho achou que ele estava ficando maluco e se perguntou sobre o que ele estava falando. E ele começou a gritar, dizendo que queria cada parte daquela formiga. Então, ele liberou todas as armadilhas possíveis que ele tinha, até mesmo as de batatas, dizendo que as batatas deveriam amarrar. E nesse instante, o coelho parou até mesmo de pensar, já que o nosso prota não estava mais fugindo, mas ele na verdade queria lutar com um monstro que era mais poderoso do que ele. E na segunda ruína da dungeon, enquanto vemos os outros participantes, basicamente Song estava usando a sua habilidade relâmpago para poder destruir os monstros que se encontravam lá. Então começou a conversar com o arqueiro e perguntou se ele também estava ouvindo aquilo, dizendo que a dungeon já estava mudando novamente de lugar. E o arqueiro começou a dizer que ele ouviu o barulho de mudança novamente, e ele tentou realmente se manter por perto, mas Song tinha um grande problema, o mesmo que o Zoro. Ele era muito ruim para se localizar, e ele basicamente ainda estava preso no mesmo lugar. E o arqueiro começou a dizer que ele deveria ficar tranquilo, já que de algum jeito eles iriam achar eles. Porém, nesse momento, ele disse que realmente
E era assim, ele poderia ficar mais confiante. E ele continuava derrotando basicamente monstros naquele mesmo lugar e não conseguia sair de lá, porque ele estava basicamente muito perdido. Enquanto isso, vemos que aquele lugar onde o nosso prota estava lutando estava realmente cheio de armadilhas de batata. E ele fez com que aquelas armadilhas amarrassem aquela formiga de uma forma e outra armadilha ainda por cima devorasse aquela formiga, deixando ela muito fraca e sugando as suas energias vitais. Porém, a cabeça daquela formiga até mesmo se desgrudou do seu corpo, morrendo então. E vemos então que o nosso prota ficou muito feliz, já que agora ele estava com as partes do corpo daquela formiga quimera, e ele poderia usar ela para fazer muitas coisas, principalmente escudo. O coelho então começou a se sentir mal pelas formigas, enquanto o nosso prota dizia que aquilo era muito lindo, e ele perguntou de qual lado que ele estava na verdade. Após isso então, vemos que algo começou a brilhar na frente do nosso prota e ele recebeu uma conquista por ter limpado a caverna das formigas, e as quimeras das bruxas foram realmente exterminadas. E ele então começou a se perguntar qual que era a recompensa, e a recompensa que estava escrito lá era ovos de formiga. E ele achou aquilo totalmente estranho, e aqueles ovos de formiga geraram a uma formiga de um tamanho um pouco maior, e realmente ele conseguia controlar aquela formiga. E uma delas levantasse a antena esquerda, e ela levantou a antena, e depois testando em outras partes do corpo. Realmente aquela formiga era uma boa ouvinte, e ele achou que não era uma habilidade ou algo do tipo, mas pelo menos ele tinha ganhado uma formiga que obedecia às ordens dele, e seria um pouco melhor se ela fosse maiorzinha. Então nesse instante o coelho pegou a formiga, porém o dedo dele foi totalmente mordido. Realmente aquelas formigas eram grandes demais, e aquela ali era muito brava, mas ainda assim ela era uma formiga meio grande para o normal. A Alpha até mesmo começou a dizer que era certo que aquela formiga filhote era uma quimera, e o revestimento protetor dela era igual. Então o nosso prota já ficou feliz e maravilhado que ele teria um bichinho que, se ele pisasse, não iria morrer. Então começou a perguntar à formiga se ela sabia por acaso algum caminho para a casa da bruxa, e o coelho começou a dizer que ele era burro, porque realmente ele estava perguntando isso para uma recém-nascida. Após isso então, ele resolveu deixar aquela formiga no seu templo 2, e o coelho até achou estranho ele ter gastado tanta energia com uma formiga, e ainda por cima foi levá-la bem longe, e o nosso prota disse que podia esquecer ela e seria muita sacanagem deixá-la para trás. E ele também não sabia o que bebês formigas comiam, e achou que deveria só deixar ela em um lugar sem se preocupar, e basicamente aquele lugar tinha muita comida, e aquela formiga com certeza ficou muito feliz com aquele banquete que ela iria ter. E enquanto isso, o grupo de Daum não era o único explorando a segunda dungeon, e tinha uma outra equipe que estava com muito frio e com muita fome, e eles se perguntaram se até mesmo teriam que comer neve. Porém, aquela mulher começou a dizer que ele iria congelar e morrer. Nesse instante então, eles começaram a observar algo e se perguntaram se aquilo era a casa da bruxa. Porém, aquilo estava meio estranho. Porém, um dos homens com a placa disse que cria que não era, pois a placa não estava brilhando, e realmente a chave não tinha dado nenhum sinal. Um homem então começou a dizer que, na opinião deles, aquele lugar parecia ser melhor do que a casa da bruxa. E então, eles se perguntaram como eles poderiam provar aquilo. Porém, aquele velho começou a dizer que já tinha visto aquilo em um lugar antes. E eles, andando mais um pouco à frente, começaram a encontrar uma placa dizendo que estava escrito banheirão do calorzão, e enquanto eles estivessem usando, aproveitassem para descansar. Porém, se resetasse, ele entraria em colapso e deveriam tomar cuidado. Realmente nem todo herói usa capa, mas foi mais uma das criações de Daum que teve a sua reputação gradualmente aumentada pelos participantes sem eu mesmo perceber. Daum entrou em contato com seus amigos e perguntou aonde eles estavam, e todos informaram que estavam no segundo andar. Kira até começou a reclamar, dizendo que Song deveria ter ficado no mesmo lugar, porém ele pediu desculpas e continuou indo. Após isso, ele perguntou aonde Daum estava e o que ele estava fazendo, dizendo que era perigoso, já que ele estava sozinho. Porém, nesse instante, o nosso prota disse que era aí que estava o problema, que meio que agora ele estava na frente da sala do boss.
E nesse instante, os dois ficaram desacreditados que ele estava lá. E realmente, o boss estava simplesmente esperando por Daum. Ele tinha uma foice em uma das suas mãos e na outra a energia sombria emanava. E era basicamente o Rei da Morte. E também era aquele que vigiava o lugar aonde a bruxa tinha morrido. Era basicamente o Lich imortal. E nesse instante ele começou até a dizer que o nosso prota deveria ter entrado naquela sala logo, já que ele tinha vida, e realmente estava até mesmo amaldiçoando o nosso prota de lá. Enquanto isso, ele começou a dizer que ele estava chamando o nosso prota para entrar. Porém, o Song disse que Daum não deveria entrar naquele lugar e esperar até eles chegarem para poderem lutar junto. E até mesmo o arqueiro começou a correr, dizendo que ele só deveria se esconder. Enquanto isso, nosso prota só se perguntava do que eles estavam falando, se eles realmente achavam que ele iria entrar sozinho naquele lugar. Nesse momento, nosso prota pensou que realmente aquele lugar deveria ter uma bruxa, e o nome da casa dela estava bem errado, já que era tipo um laboratório. E foi nesse instante que o coelho começou até a dizer que o nosso prota não deveria ficar ali, já que era muito perigoso. Porém, ele disse que não tinha nenhum monstro ali, e isso significava que realmente o bicho que estava atrás daquela porta era muito poderoso. Até mesmo o ancião disse que o boss da segunda dungeon era o Rei da Morte e uma batalha contra ele era impossível de se vencer, exceto se você encontrasse o recipiente da vida, e era assim que eles chamavam a esfera de energia vital do Lich, sem contar que ela era escondida, deixando-a em um lugar que só ele sabia, e eles precisavam destruir aquilo para conseguir vencê-lo. O maior problema disso é que na verdade isso estava escondido na dungeon inteira, e era realmente um pique-esconde no lugar aonde se mudava toda hora de lugar. Adivinha quem tinha recebido essa missão? É, o coelho, e ele ficou bem irritado de novo. Enquanto isso, o nosso prota disse que tinha um monte de coisas úteis naquele lugar, e ele iria passar o rodo em tudo, e realmente tudo que tinha ali era muito incrível, e a verdade é que ele queria tudo mesmo, até mesmo os armários. E nesse instante o coelho achou que era realmente um ladrão, já que ele tinha decidido levar tudo. E nesse instante o coelho já tinha deixado a pensar em tudo que estava acontecendo, e o melhor que ele poderia fazer era ajudar. Então o nosso prota perguntou o que era exatamente aqueles livros que estavam em sua frente, e a Alpha começou a dizer que ele deveria ler aqueles livros, já que algumas bruxas possuem livros de magias bem valiosos. Então ele começou a ler, porém os livros estavam em brancos, e ele se perguntou se era assim mesmo, e aquilo era muito mal, disse Alpha, dizendo que se o dono do templo era um mago, só ele conseguia ler. E foi nesse momento que até o Pukyu ficou irritado com a Alpha. Ele então começou a dizer que era algo a se esperar, já que muitos jogadores passavam por ali, e se realmente deixasse os livros de magia tão fortes e poderosos abertos assim para qualquer um aprender, seria algo muito perigoso. Nosso prota não ligou para nada e disse que ele não se importava, o importante era ele ter papel, e o coelho começou até a pedir para ele parar de rir daquele jeito, e o nosso prota disse que ele nunca tinha usado papel na vida, e papel era realmente algo muito valioso, e não era só porque ele estava branco que ele não serviria para ser usado. Basicamente o nosso prota queria papel higiênico. Nesse instante o nosso prota falou que iria até mesmo levar a estante, dizendo que não era fácil achar madeira naquelas condições. Lembre-se então que o nosso prota tinha levado tudo depois de um tempo daquela dungeon. Basicamente o ceifador que estava atrás daquela porta ainda estava chamando o nosso prota para poder lutar contra ele, e ele só se perguntava se tinha exagerado em ter levado tudo. Nesse instante então o coelho percebeu algo muito importante: o chão tinha algo de diferente, e parecia que não era normal aquele piso ficar um pouco para cima. E até mesmo Daum percebeu e foi lá então para levantar e ver o que tinha, e simplesmente meu parceiro tinha um baú, e aquele baú era ajudar muito o nosso prota futuramente, e ele viu então que aquele baú estava cheio de adagas, e ele se perguntou o porquê daquilo estar lá, e realmente seria muito útil para a energia vital, mas o motivo daquelas adagas era diferente, era basicamente um baú cheio das adagas que aquele cara que era o dono da vila tinha.
Aquela faca tinha mais 4, a durabilidade estava no máximo e ainda por cima ela tinha uma opção de vampirismo e sugava a vida do elemento e era idêntica ao do velho. E realmente agora ele estava poderoso, já que era por isso que realmente aquele velho não queria entregá-la. E após isso, aquele monstro que estava na sala começou a ficar muito irritado, se perguntando em quem tinha mexido no tesouro dele. Daum até mesmo começou a pedir desculpas, porém aí mesmo que a dungeon começou a tremer mais ainda, só que de repente começou até mesmo a se quebrar um pouco e as paredes tinham parado de se mexer, mas estava meio estranho. Então o arqueiro começou a dizer que o labirinto tinha parado de novo e ele estava indo na direção, só que agora estava tudo parado e nesse instante tudo estava também começando a ficar frio. E eles acharam que tinha algo de errado e a batalha contra o boss tinha na verdade começado. Meu parceiro, o nosso prota irritou tanto o boss que ele mesmo abriu a porta e foi em direção a Daum. E Daum ficou realmente irritado, se perguntando se ele tinha ficado sentado aquele tempo todo e aquela faca de cozinha começou a ser tão preciosa assim a ponto dele sair de lá. Porém aquele monstro chegando na porta, ele simplesmente olhou para o nosso prota e começou a ficar muito irritado, enquanto o coelho começou a dizer para ele tomar cuidado, e aquele monstro imediatamente lançou um ataque em direção ao nosso prota. E ele nesse mínimo instante só teve a ação de poder abrir o seu inventário e tirar a primeira coisa, e ele tirou rapidamente um bloco de terra para poder se defender, mas foi sorte dele que na verdade o golpe passou do lado, porque aquele gelo atravessou aquele bloco de terra com tudo, e se tivesse acertado o nosso prota, ele estaria morto nesse exato momento. E ele até mesmo começou a se sentir muito nervoso após ver que era para ser ele no lugar daquele bloco de terra. Nosso prota então começou a se perguntar se aquilo era magia. Ele não acreditava que ele realmente tinha cortado ao meio o bloco dele de terra com apenas gelo. E enquanto isso, o monstro só dizia: o nosso prota deveria devolver o seu tesouro, gritando para que ele devolvesse. E o coelho até mesmo disse para devolver logo para ele. Porém, o nosso prota não queria devolver de jeito nenhum, dizendo que aquelas facas eram muito boas. E nesse momento, até mesmo algo do lado do nosso prota começou a congelar, e o monstro apareceu do lado dele naquele lugar onde ele tinha congelado. E ele pegou a sua foice e disse que todos aqueles que cobiçam o seu tesouro devem morrer. E o nosso prota por pouco se esquivou daquele ataque, já que tinha passado muito perto. E aquele monstro disse que ele era o rei da imortalidade, chamando eles de meros intrusos e que eles deveriam morrer. Porém, o nosso prota, observando aquele monstro bem na frente dele, ele era na verdade bem pequenininho e realmente não causava uma impressão tão poderosa assim, sendo até mesmo do tamanho do coelho. Porém, aquele monstro daquele tamanho já ativou outra habilidade tentando matar o nosso prota. E realmente, aquele monstro poderia ter até um tamanho pequeno, mas encarar aquilo era basicamente aceitar a morte. Enquanto eles corriam, o coelho até perguntou se o nosso prota não iria enfrentar aquele monstro, porém ele mandou o coelho ficar quieto, e nesse instante ele recebeu um ataque que acertou o seu braço de raspão, rasgando a sua armadura. E nesse momento aquele monstro só corria atrás dele gritando para que devolvesse o tesouro deles. Porém o nosso prota pensava que dava para ver que o ataque a longa distância dele seria realmente fatal, mas se questionou sobre o ataque de perto, atacando então ele com alguns blocos de terra. Porém ele perguntou ao monstro o que ele tinha achado daqueles ataques. Porém aquele monstro, usando a sua foice, destruiu tudo como se não fosse nada, e realmente o nosso prota pensou que aquilo não iria funcionar, e o coelho perguntou o que ele estava fazendo, já que ele deveria estar correndo ou pensando em como vencer aquele monstro. E realmente, porém o nosso prota disse que era isso que ele estava tentando fazer e o coelho estava atrapalhando, e perguntou então se o coelho conseguia fazer o que ele pedisse. E então o coelho perguntou qual seria a ordem dessa vez, explicando rapidamente para o coelho, e o coelho disse que aquilo realmente era possível, e ele então disse que deveria continuar correndo e que ele era distrair aquele monstro e que ele deveria apenas fazer aquilo. Nesse instante então, o coelho disse que aquilo realmente ia funcionar e seria genial. O coelho então começou a correr em outra direção, dizendo que ele estava indo, porém nesse instante, aquele monstro olhou em direção ao coelho e queria matá-lo primeiro.
O nosso prota, mantendo ele concentrado, chamou ele de ceifador anão e perguntou para onde ele estava olhando. E nesse instante ele ficou muito irritado, enquanto o coelho abriu um portal e atravessou. Então o ceifador quase acertou o nosso prota mais uma vez. E realmente foram duas instruções que Daon tinha dado ao coelho. A primeira é para que ele entrasse no portal e colocasse um golem na frente dele. E o coelho precisava fazer isso enquanto Daon ainda possuía forças para correr. Porém, não esperavam por uma coisa. Basicamente, aquele ceifador tinha uma habilidade de gelo e alguns lugares estavam realmente congelados. E a astúcia de Lich fez com que o nosso prota escorregasse. E então, agora era a chance de Lich matar o nosso prota. Basicamente, ele iria morrer. Porém, o coelho voltou rapidamente com o avestruz e disse que o nosso prota não deveria ter medo, acertando na cara daquele monstro. Nesse momento, o nosso prota ficou muito feliz com o coelho ter salvado ele e perguntou se ele tinha conseguido fazer tudo. Então o coelho começou a dizer que tinha feito tudo que o nosso prota pediu, dizendo que essa seria uma das melhores batalhas da sua vida. Após isso, ele saltou daquele avestruz usando a sua habilidade, chamando aquele monstro de babacão e acertando bem na cara dele, aquele golpe poderoso. E vemos então que a roupa daquele monstro se rasgou quase por completa, e Daon olhando aquilo ficou bem surpreso, que agora na verdade eles estavam vendo a verdadeira identidade daquele monstro, e o experimento da bruxa era na verdade o rei dos gremlins. Ele basicamente era um gremlin, só que maior. Enquanto isso, a única coisa que ele continuava dizendo era para que o nosso prota devolvesse o seu tesouro para ele. E o coelho e ele começaram a achar que ele na verdade era até meio fofo. E aquele monstro de imediato já partiu em direção a eles e o coelho disse para que eles tivessem muito cuidado. E o nosso prota já subiu em cima daquele avestruz rapidamente e começou a correr junto com o coelho. O coelho então começou a perguntar o porquê dele estar correndo naquela direção, já que eles deveriam colocar o plano em prática. Então o nosso prota disse que era uma retirada estratégica e já já eles estariam prontos para lutar. Ele então correu em direção ao teleporte, dizendo então que os seus subordinados logo estariam ali, e mandou então para que atacasse no momento exato que aquele monstro estava atravessando em frente ao portal. E foi nesse instante que vemos a mão do gorila acertar em cheio aquele monstro, fazendo então com que ele voasse e recebesse bastante dano, e com certeza deixou ele muito irritado. No instante, o coelho começou a dizer que aquilo era incrível, já que desse jeito eles não precisariam trazer o golem até ali, e eles poderiam acertá-lo diretamente. Aí que eles deixaram aquele bichinho mais irritado ainda, já que agora ele queria acabar realmente com a vida daqueles caras. E ele começou a liberar gelo e uma frente fria naquele lugar, e realmente o nosso prota percebeu que estava mais intenso o frio naquela área, e ele então percebeu que não tinha outro jeito, ele teria que instalar mais portais para poder bater naquele monstro. Porém, aquele monstro não deu tempo dele instalar o portal e partiu em direção a muita velocidade. E nesse momento o nosso prota não esperava por isso. Então, ele usou um bloco de pedra para se defender o mais rápido possível daquela foice. Mas mesmo assim, aquele bloco foi totalmente cortado, mas conseguiu protegê-lo. E ele sabia que realmente, se ele abrisse o portal ali, ele iria se machucar mais ainda. E estando atento assim, abrir o portal novamente seria muito complicado. E então, ele precisaria que o coelho fizesse isso por ele. Saíram então mais uma vez do avestruz e decidiram então que o coelho iria fazer isso. Após isso ele começou a olhar para o coelho e realmente o coelho confirmou simplesmente com o olhar que iria fazer aquilo. E após isso o nosso prota mandou o coelho correr, dizendo então que agora ele iria lidar com esse fantasminha de frente.